O que é isso que acontece entre todos os casais? Acontece entre os amigos, acontecem entre pais e filhos, que a gente às vezes acaba perdendo essa segurança que a gente tinha nesse relacionamento, a gente acaba perdendo a confiança, né? E não precisava ter acontecido aquilo. O que é isso? Tem uma música do Titãs que ela é assim, ó. Isso que acontece com a gente acontece sempre com qualquer casal. Isso que ataca de repente não respeita a cor, credo ou classe social. Isso na minha opinião, o que ele quer dizer nessa música com isso, o que vem na minha cabeça são as intrigas, as brigas que não precisava estar acontecendo, aqueles problemas que você começa a entrar numa conversa e vocês não conseguem se entender e de repente aquilo vira uma bola de neve gigantesca. E às vezes começou por uma coisa pequena. Ah, por que você deixou o chinelo aí no chão? E aí, de repente vocês estão falando do passado e tá lembrando daquele momento que foi super constrangedor na vida dos dois. Precisa disso? Será que vale a pena? Será que esse é o caminho correto? O que a gente tem que fazer quando a gente tem essas brigas de relacionamento? Quando a gente tem esses desencontros de ideias, sabe? Eu percebo em alguns livros que eu ando lendo que a melhor coisa a se fazer quando você está nesses problemas são a facilidade que você tem de enxergar a necessidade do outro. Você, de forma empática, você começa a perceber o que ele quer dizer com aquilo. E muitas vezes ele não sabe se comunicar. Ele não sabe, a maioria das vezes as pessoas não sabem comunicar o que ela necessita, o que ela quer, o que ela precisa. Ela é muito vaga. Ah, eu preciso que você me dê mais liberdade. Poxa, mas tudo bem, eu te dou mais liberdade, mas no que você quer liberdade? O que você quer dizer com isso? Mesmo que a pessoa tente exteriorizar, tem facilidade de exteriorizar que quer liberdade, ela muitas vezes não tem facilidade de mostrar pra você o que realmente ela quer. E aí começa aí a ter esses problemas de relacionamento, essas brigas. E o que a gente precisa fazer? A gente que é capaz de colocar-se no lugar do outro, a gente precisa entender a necessidade dele, o que ele quer com aquilo. E assim a gente começa a se conectar melhor com aquela pessoa. E essa conexão faz a gente ter mais compaixão com ela. Faz a gente, que é uma forma fundamental de você resolver problemas, ter compaixão com a pessoa, ver, enxergar, ser gentil, interpretar aquilo e ter uma ação para ajudá-la. Mas se a gente não se coloca no lugar dela, a gente não consegue ter compaixão, né? Se a gente não tem esse lado empático, a gente não consegue resolver os problemas percebendo o que ela está percebendo. E é fundamental que a gente tenha isso. E o principal fator, o principal motivo é enxergar a necessidade. Você precisa enxergar o que a pessoa quer. E a pessoa precisa passar isso de forma clara para você. E nem sempre é claro. Às vezes, quase nunca é claro, dependendo do relacionamento. Então você precisa interpretar pelas entrelinhas, precisa entender o que está acontecendo e se conectar com a pessoa. Então a melhor forma de você resolver esses problemas é se conectar com a pessoa e sendo uma pessoa de muita compaixão. Você proporciona conforto para a pessoa quando você vai falar com ela? Ou você já é estabanado, você já fala na lata, você já é todo inseguro e já mostra logo um monte de dente e já não deixa a pessoa confortável para ela mostrar quem ela é? Uma vez, uma mãe, numa reunião de pais, chegou para mim e falou assim: estou com medo de que meu filho esteja se envolvendo com pessoas que não são boas para ele. Não são exemplos bons. Estou com medo de que meu filho esteja se envolvendo com drogas. Estou com medo de que meu filho esteja saindo com pessoas que vão fazer ele não estudar bem. Enfim, ela jogou um monte de coisa na minha mesa lá e eu fiquei pensando, mas será que a mãe consegue se conectar com o filho? Ela está entendendo o que o filho quer? Porque assim, eu perguntei para ela assim, mas o que ele quer?
O que que você acha que ele quer? Por que ele tá fazendo isso? Você sabe a necessidade dele? E ela falou assim, sim, eu sei a necessidade dele. Ele tem necessidade de ser livre, ele tem necessidade de brincar com os amigos, ele tem necessidade de sair, de conhecer pessoas. Eu falei assim, tudo bem, mas você sabe realmente o que ele tá passando? Você vive próximo dele? Você compreende ele? E ela, não, eu deixo ele sempre livre, eu deixo ele sempre aberto a falar e tal. Aí eu falei, mãe, você convive com ele, você conversa com ele? Aí ela falou, de final de semana. Aí eu falei, o quanto você conversa de final de semana com ele? Ah, às vezes a gente almoça junto e aí às vezes a gente conversa. Eu falei, às vezes. Ela parou, olhou pra baixo, falou, eu não tenho uma comunicação tão boa com meu filho. Aí eu falei assim, então como é que você vai saber a necessidade dele? Você nunca vai saber se ele tá saindo com pessoas boas, ruins, você nunca vai saber o que ele quer. Então, imagina só a conversa dessa mãe e desse filho. Entrou no carro, será que eles têm uma facilidade no diálogo? Será que ela consegue entender exatamente o que ele quer? E será que ele tem facilidade de passar o que ele quer? E muitas vezes essas conversas entre pais e filhos, né, que fica muito evidente para mim quando eu tô em sala de aula, convivendo com eles, é muito falha. Os dois brigam o tempo todo porque um não entende o outro. E é importantíssimo que você entenda o outro. Importantíssimo que você tenha essa válvula empática. Importantíssimo que você tenha uma coisa muito, muito séria e muito simples. Respeito. Você tem respeito com o outro. Você respeita as opiniões dele. Você respeita o momento dele falar. Então, é muito importante que para essa resolução de conflitos aconteça da forma mais simples, mais fluida. É muito importante que você tenha respeito, é muito importante que você entenda a necessidade da pessoa, é muito importante que você dê compaixão para ela, tenha compaixão com ela, a forma de que a pessoa se sinta confortável de falar com você. E é muito importante que você seja hiper empático, que você se coloque no lugar dela e que você crie esse canal de comunicação. Fale com ela, se expresse. Só se comunica, só se conecta quem se expressa. E para se expressar você precisa ser vulnerável, você precisa mostrar os seus defeitos, mas você também precisa ser leve, simples. Ouvir a pessoa, falar com ela, sentar, vamos falar, fala comigo, né? Se vocês não têm tempo um com o outro, nunca vai resolver nada. Então, eu fui para um outro caminho, mas a questão é, para resolver conflitos, saiba a necessidade do outro, né? Isso é uma das milhões de formas de você resolver esse conflito. Tenha respeito com o outro, ouça o outro. Parece uma coisa tão simples, mas a gente não coloca em prática. A gente não coloca em prática. E é isso. Se você curtiu, comenta, fala alguma coisa, compartilha com alguém. Eu sei que deve ter um monte de sininho aí, não sei onde eu tô postando isso aqui. Tem sininho, dá o curtir, troca um like, manda um comentário pra mim. Às vezes você quer falar assim, puxa, eu gostaria que você falasse de tal música, eu gostaria que você falasse de tal coisa. Nadal, o que você pode falar sobre isso? Manda aí. Às vezes é muito importante, às vezes não, quase sempre é muito importante que você se conecte comigo. Então, muito obrigado e até a próxima.